Om Ajnana-Timrandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam panguram hayate yini yadki patamaham bande suguru dinataram nirvedam chandra bhukayam tadarai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudhiri Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sujiva Paramata Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Falando aqui o Bhagavad Gita, como ele é, Swami Prabhupada, capítulo 3, e agora o verso 40. Asyadhistanam uchate etai vimohayati esha jnanam avityadehinam. Os sentidos, a mente e a inteligência são os locais de assento dessa luxúria. Através deles, a luxúria cobre o real conhecimento da entidade viva e a ilude. Tá dando para escutar bem aí? Tá dando para escutar, só tô achando que tá um pouco abafado o seu áudio, mas dá para entender bem. Vou tentar com o microfone, ver se sai melhor. Comentários sobre Prabhupada? O inimigo capturou diferentes posições estratégicas no corpo da alma condicionada, motivo pelo qual o Senhor Krishna indica aqui quais são esses lugares, de modo que quem quiser vencer o inimigo possa saber onde encontrá-lo. A mente é o centro de todas as atividades dos sentidos, e assim, quando ouvimos alguém falar sobre os objetos dos sentidos, em geral a mente torna-se um reservatório de todas as ideias de gozo dos sentidos. Em consequência do que a mente e os sentidos tornam-se os repositórios da luxúria. Em seguida, o departamento da inteligência torna-se a capital dessas propensões luxuriosas. A inteligência é o vizinho contíguo da alma espiritual. A inteligência hedonista influencia a alma espiritual a adquirir o falso ego e a identificar-se com a matéria e depois com a mente e os sentidos. A alma espiritual vicia-se em desfrutar dos sentidos materiais e erroneamente aceita isso como verdadeira felicidade. Śrīmad Bhagavatam 10.84.13 explica muito bem. Explica muito bem. Vai de novo, Śrīmad. Não, Śrīmad Bhagavatam. Eu acho que para você que não sai, mas eu falo com D no final, não com T. Quando você fala, eu entendo com T.
Não é com T, parece J, Shimad, como tipo D de dado, D de dado. Pois é, isso que eu estou dizendo. Então, vai. Explica muito bem essa falsa identificação a que se submete a alma espiritual. O ser humano que identifica este corpo feito dos três elementos como seu eu, que considera como seus parentes os subprodutos do corpo, que considera adorável a sua terra natal e que vai aos lugares de peregrinação apenas para tomar banho, deixando de encontrar-se com homens de conhecimento transcendental, deve ter tido como um asno ou uma vaca. É considerado como asno ou um animal, pelos Vedas. É isso, por quê? Porque o princípio básico da realidade é que a gente não é esse corpo material, feito de terra, água, ar, éter. Isso não é esse corpo material. O princípio básico da realidade é esse. A gente é alma espiritual. Se alguém considera que é só apenas o corpo e que considera que é que eles estão conectados com o corpo, igual os parentes, que são subprodutos do corpo, ou seja, que os parentes estão conectados com ele, ou seja, com o corpo, considera a terra, só a terra que ele nasceu, como adorável, por ter nascido ali. Não é local de peregrinação apenas para tomar banho. Essa pessoa é considerada um asno pelos Vedas. Na realidade, não é desprovida de conhecimento. Igual um animal não tem conhecimento disso, então se a gente não compreende isso, a gente também é considerado animal. O animal não pode compreender essas coisas, o ser humano é o único que pode. Se a gente não compreende esse princípio básico da realidade racional, então a gente é considerado também animal, não tem diferença nenhuma. Os outros tipos de conhecimento o animal tem, ele sabe onde vai obter comida, o trabalho que ele vai ter que ter para ganhar essa comida. Isso é feito pelo corpo material e isso a gente também faz com o corpo material. A gente trabalha e depois come. E o animal também faz isso. Ele sabe como vai trabalhar, no caso dele achar a comida. Também comer, ele sabe muito bem. Mas ele não sabe diferenciar a alma espiritual do corpo. Só o ser humano não tem raciocínio para isso. Aí não raciocínio e compreende isso, não te considerado animal. Esse é o princípio básico da vida espiritual. Mas como que vai descobrir isso? Através da prática. Não é só saber, não adianta saber e viver para o corpo 24 horas. Esquecer do alimento da alma. É aí que entra o entendimento de alimentar a alma, saber que o alimento da alma é mais importante que o alimento do corpo. Porque o corpo vai ficar, a alma é eterna, a alma é mais importante que o corpo. Então entra nisso. Entendeu? Oi? O áudio melhorou um pouco. Não, ele está estourado. Será que tem alguma coisa tapando aí a saída do áudio? Tipo, tá abafado, sabe? Vou tirar isso aqui que está embaixo aqui, né? E agora? Tá igual. Eu acho que é algo que não vai dar para resolver agora, não. Alguma coisa? Sim. Olha esse microfone, é esse negócio que não melhorou, não? Nada? Não, nada. Tem que ver depois. Ah. Mas tá dando para escutar direito? Sim, dá.
Vamos lá, verso 41. Tasmatvam Yanidava Namya Bharata Sabha Manam Prajahina Jnana Vijnana Nashanam. Pode ler. Portanto, ó Arjuna, ó melhor dos Bharatas, desde o início, refreia este grande símbolo pelo pecado, a luxúria, regulando os sentidos e aniquila esse destruidor do conhecimento e da autorrealização. Significado. O Senhor aconselhou que Arjuna passasse a regular os sentidos desde o começo, a fim de que ele pudesse refrear o inimigo mais pecaminoso, a luxúria, que destrói o impulso para a autorrealização e para o conhecimento específico do eu. Nossa, estou esquecendo essa palavra. Como é que pronuncia mesmo? Ana, Ah, tá certo agora, né? Aí que eu estava confundindo com Jaga e Guiana. Vamos lá. Guiana refere-se ao conhecimento do eu, que é distinto do não eu, ou, em outras palavras, o conhecimento de que a alma espiritual não é o corpo. Vijnana refere-se ao conhecimento específico da posição constitucional da alma espiritual e de sua relação com a alma suprema. Isso recebe a seguinte explicação no Srimad Bhagavatam 2.9.31. O conhecimento do eu e do eu supremo é muito confidencial e misterioso, mas esse conhecimento e sua percepção específica podem ser compreendidos se explicados em seus vários aspectos pelo próprio Senhor. O Gita nos brinda com esse conhecimento geral e específico acerca do eu. As entidades vivas são partes integrantes do Senhor, em razão do que se destinam apenas a servir o Senhor. Essa consciência chama-se consciência de Krishna. Logo, desde o começo da vida, devemos procurar aprender a consciência de Krishna, possibilitando-nos ser plenamente conscientes de Krishna e agir de modo condizente. A luxúria é apenas o reflexo pervertido do amor a Deus, que é natural a todo ser vivo. Mas se desde o começo alguém é educado em consciência de Krishna, esse natural amor a Deus não pode deteriorar-se em luxúria. Quando o amor a Deus se deteriora em luxúria, é muito difícil voltar à condição normal. Todavia, a consciência de Krishna é tão potente que mesmo quem demorou a entrar em contato com ela pode tornar-se um amante de Deus, caso siga os princípios reguladores do serviço devocional. Assim, em qualquer fase da vida, ou a partir do momento em que compreendeu a necessidade premente de aceitar essa consciência, a pessoa pode começar a regular os sentidos em consciência de Krishna, serviço devocional ao Senhor, e transformar a luxúria em amor ao Supremo, a mais elevada fase de perfeição da vida humana. Através da prática de Bhakti, a gente pode chegar a compreender isso, até mesmo iniciante. Pode começar a praticar, acordar esse amor por Deus por seguir os princípios regulativos do serviço devocional de Bhakti. E então transformar a luxúria, o prazer sensorial, em amor por Deus.
felicidade material obtida com o corpo material através dos sentidos, todos os sentidos, e transformar isso no amor espiritual, que é através da conexão da alma com Deus. Melhorou aí o áudio? Dá para ouvir. Tá dando para ouvir bem. Então, o chiado melhorou ou não? Não é um chiado, é um abafado. Eu tô no celular, não sei se é meu celular. Eu abaixei o volume, não mudou não, né? Acho que tá melhor agora. Tá mais limpa a voz. Sim, eu- tá mais limpo mesmo. Mas tá alto ou baixo? Não, Tá bom. tá bem melhor. Tá bem melhor, tá bom. E agora? Tá nítido e baixo ou tá nítido e na mesma altura? A Tá mais... altura que a gente que controla, né? Então tá bom. Aqui, dá para ouvir perfeitamente, tá limpo. Melhorou o áudio, então? Sim. Porque tava no máximo ali, eu achava que... Acho que é isso, então. Tava estourado o som. Alguém aí, dúvida alguma? Ainda não. Verso 42. Indriyani parani yahu indriyebhya paramana manasastu parabudhir jo buddhe paratastu saha. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos, por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Significado: os sentidos são diversos escapes para as atividades hedonistas. Estas ficam retidas dentro do corpo, mas elas têm vazão através dos sentidos. Portanto, os sentidos são superiores ao corpo como um todo. Esses escapes não são usados quando existe consciência superior ou consciência de Krishna. Em consciência de Krishna, a alma faz conexão direta com a Suprema Personalidade de Deus. Portanto, a hierarquia das funções corporais, como descrita aqui, termina na alma suprema. Ação corpórea significa as funções dos sentidos, e para os sentidos significa parar todas as ações corpóreas. Mas já que a mente é ativa, então mesmo que o corpo fique em silêncio e em repouso, a mente agirá, como acontece durante o sonho. Contudo, acima da mente está a determinação da inteligência, e acima da inteligência está a própria alma. Se, portanto, a alma estiver diretamente ocupada com o Supremo, é óbvio que todos os outros subordinados, a saber, a inteligência, a mente e os sentidos, adotarão essa mesma atividade. Na Katha Upanishad, há uma passagem semelhante, em que se diz que os objetos do gozo dos sentidos são superiores aos sentidos, e a mente é superior aos objetos dos sentidos. Se, portanto, a mente se ocupa em direto serviço constante ao Senhor, não há possibilidade de os sentidos adotarem outras ocupações. Essa atitude mental já foi explicada. Se a mente se ocupar no transcendental serviço ao Senhor, não haverá possibilidade de ela se ocupar nas propensões inferiores. Na Katha Upanishad, a alma foi descrita como Mahan, a grande. Você vê, se a gente ocupa a mente
em tópicos transcendentais ou sentidos no serviço emocional, automaticamente ele fica longe de coisas proibidas ou impuras. Se a gente ocupa embaixo, se a gente ocupa a visão em ver a deidade, em ler as escrituras, ver coisas relacionadas com Deus, automaticamente a gente não vai querer ver nada que não esteja conectado com Deus, ou seja, coisas sensuais, seja na televisão, revista, seja o que for, que já está ocupado em outra coisa. Mas se a gente só fechar o olho, tentar ficar em silêncio, como muita gente faz, ou fazer yoga, a mente não vai ficar parada. A mente, a natureza dela é igual ao vento, rápida. Então vai ser muito mais difícil. Agora, se a gente ocupa os sentidos em serviço devocional, em ler, escutar, servir com os sentidos, conectado com Hari Guru Vaishnava, então automaticamente fica longe das outras coisas. Isso é coisa prática. Isso é automático. Automaticamente as outras coisas vão ficar longe. Se ocupa nisso. Então não precisa ter esforço separado. Portanto, a alma está acima de tudo, dos objetos dos sentidos, da mente e da inteligência. Por conseguinte, compreender diretamente a posição constitucional da alma é a solução de todo o problema. Com a inteligência, devemos procurar descobrir qual é a posição constitucional da alma e então sempre ocuparmos a mente em consciência de Krishna. Com a Resolve... inteligência é mais sutil do que a mente. Se a gente for sempre fazer o que a mente manda, é problema. A inteligência é mais sutil, ela consegue deliberar o que é certo e o que é errado com mais facilidade. Você está falando, com a inteligência, a pessoa deve procurar a posição constitucional da alma. Ela vai ver nas escrituras que a posição constitucional da alma é o quê? Servir e amar a Deus. E a partir daí, se ela for reflexiva, entender realmente isso, o que ela vai fazer? Ocupar a mente sempre consciente de Cristo. O máximo, através da prática, aos poucos, vai progredindo para ocupar a mente e os sentidos. Então, primeiro, ela vai compreender isso através do intelecto. Ela vai refletir profundamente sobre o assunto, ver o que é melhor se fazer. Uma vez que ela compreendeu, ela vai começar a agir daquela forma. Aí sim, isso chama prática. Então, primeiro ela vai compreender isso com o intelecto. Não é só uma coisa momentânea, da mente ou emotiva, que é conectado com a mente e com as emoções, que eu simplesmente vou cantar, vou ler porque eu achei bonito. Não, ela deve ser mais profundo que isso, para ter uma prática constante. É realmente entender que a gente não é o corpo, a gente é alma espiritual, o corpo vai ficar aqui daqui a pouco, e que a gente não veio só para ter sensações físicas e sutis desse mundo, boas e ruins, para depois morrer e acabar, ou ter só coisas materiais, sentidos, não. Tem coisa além disso. Existe a alma, e essa alma foi criada para relacionar com Deus. Isso, se a gente pensar profundamente, depois a gente vai agir, tentando servir e conectando os sentidos com as escrituras, ler, escutar, recitar o nome, e aí limpar essa poeira para realmente conectar essa alma com Deus. Dá para continuar? Sim. De um modo geral, os espiritualistas, neófito é aconselhado a manter-se afastado dos objetos dos sentidos. Ademais, temos de fortificar a mente com o uso da inteligência. Se através da inteligência ocupamos a mente em consciência de Krishna, rendendo-nos por completo à suprema personalidade de Deus, é muito natural, então, que a mente se torne mais forte
E embora os sentidos sejam muito contundentes, como serpentes, eles não serão mais eficazes do que serpentes cujas presas foram quebradas. Mas embora a alma seja a mestra da inteligência e da mente, e dos sentidos também, mesmo assim, se ela não se fortalecer através da associação com Krishna em consciência de Krishna, há sempre a possibilidade de uma queda devido à agitação da mente. Você vê, por isso que é importante engajar a inteligência e o intelecto no estudo das escrituras, que fala sobre serviço emocional. Isso ajuda a controlar a mente. Isso que é importante estudar, igual fala no Vedanta Sutra, ser inquisitivo sobre quem criou o universo, por que que a gente está aqui, o que é a alma, de onde ela veio, qual a natureza dela, e ver nas escrituras a resposta para sempre refletir sobre isso. Isso é engajar o intelecto. Fazendo isso, a mente automaticamente vai ficar longe das coisas pecaminosas. Automático, sem esforço separado. Alguém aí? Ainda não. E o áudio agora? Tá bom? Tá ótimo. Agora tá ótimo? Tá normal agora. Primeira vez que estou usando. É só baixar ali. Quarenta e três versos. Evam Budhe Param Buddha Samstabhyatmanam Atmana Jahi Satrum Mahabahu Kamarupam Durasadam. Assim, sabendo que é transcendental aos sentidos, à mente e à inteligência materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve... Peraí, não ficou claro. Sabendo que o eu é transcendental aos sentidos materiais, mente e inteligência, ó Arjuna, de braços poderosos, pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e assim, pela força espiritual, vencer esse inimigo insaciável conhecido como desejo hedonista. Significado: este terceiro capítulo do Gita nos leva de maneira conclusiva à consciência de Krishna mediante o conhecimento de nós próprios como servos eternos da Suprema Personalidade de Deus, sem considerarmos o vazio impessoal como fim último. Na forma de existência material, de certo nos influenciamos pelas propensões à luxúria e pelo desejo de assenhorearmos senhorarmos dos com recursos da cesse. natureza material. O desejo de dominar e de gozo dos sentidos é o maior inimigo da alma condicionada. Porém, pela força da consciência de Krishna, pode-se controlar os sentidos, a mente e a inteligência material. Ninguém pode abandonar de súbito o trabalho e os deveres prescritos. Mas desenvolvendo aos poucos a consciência de Krishna, é possível chegar a uma posição transcendental
sem se influenciar pelos sentidos e pela mente material, por meio da inteligência equilibrada dirigida para sua identidade pura. Nisto se resume este capítulo. Na fase matura da existência material, as especulações filosóficas e as tentativas artificiais de controlar os sentidos por meio da prática simulada de posturas iógicas jamais poderão ajudar o homem a seguir rumo à vida espiritual. Ele deve ser treinado em consciência de Krishna por intermédio de uma inteligência superior. Você vê, por especulação filosófica ou tentativas artificiais nunca pode ajudar, igual posturas de yoga, nunca pode ajudar o homem na vida espiritual, principalmente nessa era agora de Kali, é dito nas escrituras. Karma Kanda, Jnana Kanda, Kevala Vishera Banda. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Tiraneta. Nessa era de Kali, só Harinam, Harinam, Harinam. Isso foi falado nas escrituras, também saiu da boca de Lotus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que Kali Yuga, só Harinam, canto do nome. Todas as religiões, não só Vaishnavas, mas também abraâmicas, o que eles fazem? Recita o nome. Você não vê ninguém meditando, com o olho fechado, parado, não. Você vê eles recitando as escrituras e cantando o nome. E quando vê algum yogi seguindo os Vedas, o que eles fazem isso para quê? Para se tornar um nada. Eles não são devotos. Por quê? Porque não cantam o nome. Eles são o quê? Ou quer ir pro vazio, budista, fecha o olho, fica parado, ou são impersonalistas e também não alcançam o objetivo nessa era, muito difícil aquela prática. Não existe devoto nessa era que vai fazer isso. Quer conectar com Deus nessa era só através do nome. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. Kalou Nasteva. Kali, Kalou, era de Kali, Nasteva. Eva quer dizer certamente. A palavra Eva quer dizer de certo, certamente. Nasti quer dizer não. De certo não, nessa Kaliu. Nasteva, Nasteva, Gatira Netaha, Gati quer dizer caminho. Não há outro caminho, a não ser o quê? Falou na primeira, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. 3 vezes é para enfatizar que isso é a realidade. Falou 3 vezes o primeiro, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, 3 vezes. Depois no segundo, isso falou positivo, o que deve ser feito. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. Na segunda parágrafo fala o quê? Que não deve ser, que não deve ser nada além disso vai ter resultado positivo, também fala 3 vezes. Calou, Nastievo, 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 Gatira, né? Tá. Isso é para ficar claro que nessa era só através do nome. Igual falou aqui, especulações filosóficas, a gente vê a todo lado. Hoje, muita gente em busca de conhecimento aqui, conhecimento ali, várias especulações. Todo conhecimento está nas escrituras. O dos Vedas vem todo tipo de conhecimento. Para que especular? Ou especular, Deus é isso, Deus é aquilo. Especulações filosóficas também não levam ninguém a nada. Tentativa artificial de controlar os sentidos ou práticas de postura de yoga também não. Só o nome de Deus pode acordar esse amor por Deus. Fazer a gente compreender que a alma veio para servir, acordar esse amor por Deus. E a gente fica longe de pecado. É uma vida sem pecado e desenvolver gradualmente amor por Deus através das vidas, até desenvolver plenamente isso, se tornar completamente estático no estado de prêmio.
Alguma coisa aí, alguém? Não. Agora, capítulo 4, conhecimento transcendental. Sri Bhagavan Uvacha. Imam vivasvate yogam proktavam aham avyayam vivasvam manave praha manur ikvakave bhavit. A personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, disse: ensinei esta imperecível ciência do yoga ao Deus do Sol, Visvavan. E Visvavan ensinou a Manu, o pai da humanidade, Vivasvam. Visvasham. Não, Vivasvam. Vivasvam. Vivasham. Não, sem o S no começo. Vivasvam. Vivasham. Isso. Cadê? O pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou a... como é que pronuncia? Ikvaku. Ikvaku. Ikaku. Ikvaku. Quaku. Significado. Nesta É passagem, aquilo que fala nos Incas, na história Inca, a linhagem da humanidade fala que Deus ensinou isso pro o Deus do Sol. O Deus do Sol ensinou isso para Manuk Chapak, mesmo nome, Manu, só que eles têm o sobrenome Chapak, e fala que esse Manuk Chapak ensinou para o rei Inca, similar a Iquaco, ou seja, provavelmente a mesma história da humanidade eles tinham conhecimento. Os nomes todos parecem da linhagem aqui que foi falado, conhecimento, comentário. nesta passagem encontramos que a história do Gita remonta a um tempo bem antigo, quando foi entregue a ordem real de todos os planetas, começando pelo Sol. Os reis de todos os planetas prestam-se especialmente à proteção dos habitantes, em razão do que a ordem real deve compreender a ciência do Gita, a fim de conseguir governar os cidadãos e protegê-los do cativeiro material em que a luxúria os coloca. A vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual, através do qual a pessoa desenvolve sua relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Por meio da educação, cultura e devoção, os chefes executivos de todos os estados e de todos os planetas são obrigados a transmitir esta lição aos cidadãos. Em outras palavras, os chefes Cidadãos, executivos... né? Cidadãos. Palavra cidadãos. Isso mesmo. Em outras palavras, os chefes executivos de todos os estados servem para difundir a ciência da consciência de Krishna, para que o povo possa tirar proveito deste grande conhecimento científico e seguir um caminho bem-sucedido, utilizando a oportunidade de que lhe é oferecida na forma de vida humana. Neste milênio, o Deus do Sol é conhecido como Vivasvan. Não, Visvasham. Não, estava Ai, certo. não sei, peraí, preciso... Vivasson. Vivasson. Vivasvan. O Rei do Sol, que é a origem de todos os planetas dentro do Sistema Solar.
Na Brahman Samhita 552, declara-se Brahma Samhita é declarado que eu desde que adore Brahma disse: a Suprema Personalidade de Deus, Govinda, que é a pessoa original e sob cuja ordem o Sol, que é o rei de todos os planetas, assume imenso poder e calor. O Sol representa o olho do Senhor e percorre sua órbita em obediência à ordem dele. O Sol é o rei dos planetas e o deus do Sol, atualmente chamado vai? Eu não sei como pronuncia ainda, pronunciei. Vivaswan. Governa o Sol, que controla todos os outros planetas, fornecendo calor e luz. Ele gira sob a ordem de Krishna, e o primeiro discípulo a quem o Senhor Krishna aceitou para explicar a ciência do Gita foi originalmente Visvacham. O Gita não é, portanto, um tratado especulativo para um insignificante erudito mundano, mas é um livro de conhecimento modelar, transmitido desde tempos imemoriais. No Mahabharata, 340, Shantiparva 348, pontos 51, 52. podemos fazer a seguinte reconstituição da história do Gita. No começo do milênio conhecido como Treta Yuga, Vivaswan transmitiu a Manu essa ciência da relação com o Supremo. Manu, sendo pai da humanidade, deu a seu filho Maharaj, Ikwaku. o rei deste planeta Terra e antepassado da dinastia Ragu, né? Na qual apareceu o Senhor Ramachandra. Isso que canta o Kirtana. Raghu Patiraghavarajaram Patita Pavana Sitaram. Raghu Patiraghava. E Ramachandra nasceu na dinastia Raghu. Portanto, o Gita existe na sociedade humana desde a época de Maharaj Ikwaku. Ikwaku é bem antigo, no começo da humanidade. Ele é filho de Manu. Manu é progenitor da humanidade, da onde vem a palavra humano. Vem dos Manus, que são os Prajapatis, progenitores da humanidade. Brahma criou os Manus, vieram de Brahma para gerar população na Terra, ou seja, da progênie. São os Prajapatis. Manus são os Prajapatis. Esse Manu. Então, logo no começo da povoação da Terra através de Brahma, veio Ikwaku. E Ikwaku é filho de Manu, filho direto de Manu, que é o progenitor, os Prajapatis. Prajapati Manu, vem a raça humana, os humanos. Então é muito, muito antigo. Desde essa época, ou seja, o Gita é eterno, igual o Gurudev fala, ao Parushaya, o Gita é eterno, não é? Ele foi falado para Arjuna há 5.000 anos, mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Então, os Vedas veio da respiração de Vishnu, da flauta de Krishna. Então ele sempre existiu, não é que apareceu o Gita agora, não. Gita é eterno, sempre existiu. Foi falado agora, mas ele sempre existiu. Antes ele foi falado, igual falou, antes de falar para Arjuna, esse mesmo conhecimento do Gita já tinha sido passado lá no início, quando a Terra estava sendo começada a ser povoada. Krishna está falando, esse mesmo conhecimento do Gita, ó, eu instruí esse mesmo conhecimento da yoga do Gita para o Deus do Sol,
Vivasson, lá no começo da criação. Ou seja, muito, muito tempo remoto atrás. Ninguém pode nem calcular quando. Para quem? Para Vivasson, para o Sol, Surya dele, Deus do Sol. E ele passou para o seu filho, Vivasson, ele passou para o seu filho Manu, que é pai da humanidade. Vaivasvata Manu é um dos Manus que apareceu certa vez como filho do Sol. E esse Manu instruiu Ikwaku, que era também foi um grande rei nessa dinastia. Ou seja, isso é muito. O Gita sempre existiu. Foi falado lá atrás, e há 5.000 anos foi falado de novo para Arjuna. Vamos lá. Bom? Tá fechado aí o microfone. Ali, tá fechado. O que aconteceu aí? Carol, tá escutando? Tô, Haribo, tô sim. Então não sei o que aconteceu ali. Vamos lá. Mas, Prabhu, eu tô na página que eu encontrei agora, mas peraí, qual que é o. Me ajuda a achar o fio da meada aí. Tá Tá no no capítulo 4.1, 4.1, né? comentário. Então, mas qual dos No parágrafos? presente momento, No momento. Ah, tá. no No presente momento. momento, Que aqui tá no presente momento. Já se passaram 5.000 anos de Kali Yuga, que dura 432 mil anos. Antes desta, houve a Dwapara Yuga, 800 mil anos. E antes desta, houve a Treta Yuga, 1.200.000 anos. Então, há aproximadamente 2.005.000 anos. Não, então, há aproximadamente 2.005.000 anos, Manu falou Bhagavad Gita a seu discípulo e filho Maharaj Ikvashku. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita a seu discípulo e filho, o rei deste planeta Terra. Calcula-se que a idade do atual Manu dure cerca de 305 milhões e 300 mil anos, dos quais já se passaram 120 milhões e 400 mil. Aceitando-se que, antes do nascimento de Manu, o Gita foi falado pelo Senhor a seu discípulo Vivashwan, o Deus do Sol, pode-se fazer uma estimativa aproximada de que o Gita foi falado há pelo menos 120 milhões e 400 mil anos. Aí, Swami Prabhupada deu aqui. Não dá para falar exato, mas mais ou menos, pelo menos 120 milhões de anos. Esse mesmo Gita já havia sido falado para o Sol, o Deus do Sol. Pelo menos 120 milhões de anos. Na verdade, o Gita é eterno. Ele sempre existiu. Mas há 120 milhões de anos foi falado aqui na Terra, no universo material. E agora, nesse universo que a gente está, foi falado para Arjuna. Na sociedade humana. E na sociedade humana, ele existe há 2 milhões de anos. O Senhor voltou a falar. Na sociedade humana, ou seja, ele foi falado nos planetas celestiais. Nos planetas celestiais. O Sol está nos planetas celestiais, então foi falado nesse planeta,
nesse universo, mas de outro planeta. E na sociedade humana, foi falado há pelo menos 2 milhões de anos, porque Manu, que veio da raça humana, estava aqui há 2 milhões de anos, por esse motivo. Porque o filho do Sol, Vivachon, passou para Manu, e Manu é de onde veio a raça humana, ou seja, ele estava na Terra há 2 milhões de anos. Então, na Terra, pelo menos 2 milhões de anos, e nesse universo, pelo menos 120 milhões de anos. O Gita já existia. Então, E o Senhor voltou a falá-lo a Arjuna há cerca de 5.000 anos. Este é um cálculo aproximado da história do Gita, segundo o próprio Gita e conforme a versão de seu orador, o Senhor Krishna, o Senhor Shri Krishna. Ele foi falado ao Deus do Sol, Vivashvan, porque ele é também um Kshatriya, e é o pai de todos os Kshatras que são descendentes do Deus do Sol, ou os Suryavamsa. Kshatriyas. Suryavamsa Kshatriyas. Você vê o Gita é falado para Kshatriyas, Arjuna é Kshatriya, Sol também é Kshatriya, Rei, etc. Vamos lá. Por que o Bhagavad Gita, tendo sido falado pela Suprema Personalidade de Deus, está no mesmo nível dos Vedas? Este conhecimento é a parau, a Paurushaya, sobre-humano. Como as instruções védicas são aceitas como elas são, sem interpretação humana, o Gita deve, portanto, ser aceito sem interpretação mundana. É isso que a gente deve ter em mente. As escrituras védicas, incluindo o Gita, claro, deve ser aceito sem especulação. Não deve ficar vendo, será isso aqui é verdade, isso não é a forma correta de ler, estudar ou escutar o Gita. Deve aproximar tentando compreender a palavra transcendental e perfeita que está contida nele, sem especulação, simplesmente aceitar com fé e seriedade, sabendo que veio diretamente do Senhor Supremo. Essa é a maneira certa de receber o Gita, sem interpretações mundanas ou especulações. Vamos lá. Talvez os argumentadores mundanos façam suas próprias especulações sobre o Gita, mas isto não é o Bhagavad Gita como ele é. Portanto, o Bhagavad Gita tem que ser aceito como ele é, através da sucessão discipular, e aqui se descreve que o Senhor falou ao Deus do Sol. O Deus do Sol falou a seu filho Manu, e Manu falou a seu filho Ikshvaku. Assim deve ser aceito o Gita como ele é, por isso Swami Prabhupada chamou o Gita dele, Bhagavad Gita, as it is, como ele é, sem mudar nada, sem interpretar nada. Simplesmente realizando o que os predecessores devotos de Krishna, igual Krishna fala, apenas meus devotos me compreendem. Então, seguindo a linha dos devotos que viram Krishna face a face, Swami Prabhupada seguiu essa linha, sessão discipular, também viu Krishna face a face e explicou como realmente, sem mudar nada, o que Krishna disse no Gita, ou seja, como ele realmente é. Então, dessa maneira, a gente deve aceitar o Gita sem especulações, sem argumentações. Argumentações só para compreender o que está escrito. Aí é legítimo, é favorável. Se não compreender o que está escrito, tentar compreender. Mas sem desafio ou especulação humana, porque, igual falou aqui, a escritura, o Gita é sobre-humano, vem diretamente do Senhor Supremo. Está além de qualquer coisa material.
Então você vê o tanto que o ensinamento do Gita é antigo. A gente fala 5.000 anos, né? Porque Vyasadeva compôs esse, foi para Arjuna, mas ele já existia, sempre existiu e foi falado nesse universo aqui, é pelo menos, falou aqui, ó, esse universo há pelo menos 120 milhões de anos, e nessa Terra, nesse universo, nessa Terra, há pelo menos 2 milhões de anos. A gente fala 5.000, muita gente acha que já é muito antigo e tal, mas é pelo menos 2 milhões de anos. Não tem nenhuma escritura que chega perto disso. Então, antes de tudo, já tinha todo esse conhecimento de todos os tipos de yoga, da diferença da alma para o corpo, como aproximar de Deus, tudo isso já tinha. Milhões e milhões de anos. Alguém aí? Uma coisa? Prabhu, tá dando para me ouvir? Tá. Esse progenitor foi criado, então, por Brahma. Os progenitores geralmente são criados por Brahma. Geralmente eles são criados por Brahma. Alguns específicos, igual Vaivashvata Manu, aqui não está especificando qual Manu. Geralmente eles são criados por Brahma. Geralmente, né? Aqui não está especificando qual Manu, mas geralmente é criado por Brahma. Ou Brahma. Na verdade, Brahma cria todos os corpos, né? Todos os corpos materiais são criados por Brahma. Brahma cria os sábios, criou os Kumaras e até nada para procriar, eles não quiseram procriar, então criou os Manus, os Prajapatis. Então, Brahma, os Manus vêm de Brahma, né? Mas aí as almas são lançadas lançadas, como posso colocar, não é bem esse termo, mas aí as almas, elas são manifestadas, então, no mundo material, mas através de Vishnu. Porque aí são coisas diferentes, né? Não, Brahma, na verdade, ele não cria, ele cria a forma, né? As almas vêm de... Ele cria o corpo material, ele é tipo... Na verdade, ele é tipo um engenheiro, né? Igual a pessoa tem uma empresa de carro, por exemplo. Ela cria a empresa, ela tem a ideia, tem um dinheiro, cria a empresa. Aí tem um engenheiro que faz a aparelhagem e faz os carros, compra o ferro, compra as máquinas e faz o carro tomar forma. Brahma é isso. E o dono da empresa é Krishna. Tá. Então, até nesses progenitores, ainda assim, as almas foram inseridas nesses corpos, nesses primeiros progenitores, através de Vishnu. Então, sem alma não tem corpo, não é que foi inserida. Sim, é um termo errado. Primeiro, a alma vem primeiro. Não é que tem o corpo, depois vem a alma. A alma recebe o corpo. Isso. Mas ainda assim, então tudo vem de Vishnu, na verdade, essas almas também, mesmo ainda assim, desses progenitores. Toda alma foi criada por Deus. Toda alma foi criada por Deus. Brahma só cria o corpo. Entendeu? Só o corpo. Sim, tá claro. Brahma não cria nenhuma alma.
Brahma é só arquiteto, tipo arquiteto para criar os corpos de árvore, corpo de inseto, corpo feito por elementos materiais. Brahma, ele cria, isso que é chamado de criador, o pai o avô da humanidade, nesse sentido. Não é que ele cria só o corpo material. Até porque ele não é transcendental. Ele nasceu da flor de lótus. Apesar de não ter pai nem mãe, ele nasceu da flor de lótus. Ele cria os corpos, ele não cria a alma. Toda a alma vem de Deus. A taça Shakti, a região além do mundo material. Brahma, ele nasce já dentro desse mundo material. Ele cria só os corpos que vão receber a alma apropriada para aquele corpo. A alma que tem muito desejo, teve muito desejo antes de vir para esse mundo, aí Brahma cria um corpo apropriado, seja sei lá, de periquito, macaco, seja o que for. Se uma alma mais inerte, aí tem a árvore. Ele cria vários corpos materiais. Ele só cria a forma material. Quem cria todas as almas é Vishnu. É isso, né? Eu acho que era a dúvida. Não era isso, eu só fiquei confusa por causa que falou sobre esses progenitores, aí eu fiquei um pouco confusa só, mas está esclarecido para você. Os progenitores, eles são almas avançadas, mas são materiais também. Até Brahma é. Progenitores são almas qualificadas para gerir, né? Pra gerar a população. São grandes almas. Mas não foi criado por Brahma a alma deles. Criado por Vishnu. São grandes almas progenitores. Aí eles populam o universo. Aí deles vem várias e várias espécies. Quem vai cantar aí? Pode falar. Não, e esses ensinamentos para esses primeiros progenitores eram passados de forma oral, não tem nenhuma escritura datada, né, com alguma coisa relativa a isso, era só de forma oral. Mesmo se tivesse, né? Qual livro que ia durar isso tanto? Sim. Aí tem as devassações universais que enche de água todo o universo, não tem jeito de sobrar também, mesmo se tivesse, mas antes eles tinham, não precisava até nesse dia de Brahma mesmo, Satya Yuga, pouco, 4, não precisa nem ser muito 200 milhões de anos. No começo, na primeira era, 4 milhões de anos atrás, Satya Yuga, eles tinham memória boa. Não precisa escrever, escuta uma vez e lembra. Quem vai cantar aí? Quem quer cantar? Posso cantar. Vamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare,
Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Gurudev, Jaya Gurudeva, Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Nitai Gora Gaura Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Nitai Gora Gaura Haribo, 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 Nitai Haribo, Gora Gaura Haribo. Haribo. Jai Nitai Shri Gora. Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Shima Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shima Jai, Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai, Tirupanu Guru Vahan Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Panchata Tatmat Jai, Shri Gaur Hari Ki Jai. Shri Navadvip Dham Jai, Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Jai, जय श्री चतुर्मास व्रत की जय श्री कार्तिक Jai, मास दामोदर व्रत की जय श्रीमद् भगवद Jai, गीता की जय श्री भगवान Jai, सिंहदेव भक्त प्रभात महाराज की जय नमाचार्य श्री Jai, हरिदास ठाकुर की जय Jai, जय पतित पावन नित्यानंद राम की जय श्री ब्रजमंडल की जय श्री राधा Jai, दामोदर की जय तुलसी गौज जय Jai, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय निताई गौर Jai, प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo. Haribo. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão a todos. Boa noite.